E agora, feliz com mais este encontro trimestral 22º, vamos para as interações. Convido a todos para que abram as suas câmeras para a nossa tradicional foto com a insubstituível, inseparável, incomparável Polaroid do nosso mestre Francisco. Então, enquanto todos se preparam, eu os convido a abrir as câmeras para esta foto e, na sequência, as interações. Portanto, preparem já as suas perguntas, indagações, e vendo aqui a presença de conselheiros tão ativos conosco, tão importantes, há bastante tempo, alguns há menos tempo, alguns até há semanas, dias, com a ajuda, por exemplo, aqui do professor Milhel, aí nos últimos dias, um dos grandes novos conselheiros que chegou, e também contribuições aí pelo Sul e Sudeste todo, e permitam mencionar aqui um Paulo Alvim, que incansável colaborador nosso, Neri dos Santos, enfim, são pessoas com as quais a gente tem convivido aí regularmente, evoluído bastante. E as câmeras, acho que alguma ou outra ainda faltando, mas a Muito gente bem, pode, pessoal. talvez... Vamos lá? Vamos lá. Todo mundo, sorriso Brasil Digital para todos. Pronto, registrado ali. Tá certo. Obrigado, Francisco. Então, você vai revelar de imediato? Estou revelando, mas vamos iniciar as interações. Muito bem. Então, o professor Neri, primeiro a levantar a mão, por favor, professor Neri. Ari, não, só queria lembrar, e ontem o Marcos e eu estivemos na nossa missão de catequese, lá no curso de engenharia mecânica, né, levando essa mensagem, primeiro da transformação digital e da inovação, mas, sobretudo, da educação digital, na importância de nós fazermos a transição de uma educação tradicional para a educação digital, né? Então, o professor Gargione nos convidou, e o Marcos e eu lá estivemos fazendo esse esforço de catequese, aí, é uma verdadeira missão que nós estamos levando, é isso? Perfeito, professor Neri. De fato, né, vem sendo feito um trabalho, bom, desde lá de trás, com várias pessoas integrando aí colaborações importantes, e o GT2 Estratégia Brasileira para a Capacitação Digital é exatamente nesta linha, né? Trabalho muito importante. Quem mais tem indagações? Certamente a gente teve tempos muito pequenos, né? E, portanto, esses acréscimos aqui de informações bastante importantes. Bordim. Não, só um pequeno comentário aí da fala do professor Neri, né? E que nos mostra o tamanho do desafio que nós ainda temos, né? Então, num curso de engenharia, numa faculdade de ponta, né? É preciso estar ali reforçando, batendo a questão da transformação digital, né? Da cultura agora pela demanda, né? Desse movimento de transformação, né? Então, isso nos mostra o tamanho do desafio em relação a chamada cultura comum, né, nos meios que frequentamos, para que não deixemos aí de estar atentos, né, que essa necessidade é diária, é recorrente, porque o que para nós, né, pode ser um pouco mais usual no dia a dia, nem sempre está presente na cabeça de todos, e quanto mais cedo a gente conseguir levar para mais gente, menor o desafio para ser enfrentado. Ótimo. Obrigado, Bordim. Valéria, Ecosis, Rio de Janeiro. Olá, bom dia. Na realidade, é uma sugestão. Nós estamos no Rio, a gente está fazendo um mapeamento de casos de sucesso, né? Estamos tentando nos inspirar e inspirar os outros municípios em duas frentes. Uma, no Fórum Inova Cidades, da Frente Nacional de Prefeitos. Quer dizer, é uma sugestão legal para que os outros municípios possam acessar também em busca de informações. E o outro é uma associação, a ANCIT,
que é a Associação Nacional de Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras, que também congrega muitos municípios. E eu acho que todos nós, podemos nos inspirar muito com o que eles têm de dados e de apresentações dos outros municípios. É isso, obrigada. Obrigado, Valéria. Quem mais com participações? Temos um tempo ainda, né, bastante considerável, importante este momento aqui para as interações. Pediria para o Marcelo Almeida, por gentileza, comentar o encontro que vai ter agora, oportunamente, o gestor do fundo do FUST. Ótimo. Bom dia, pessoal. Satisfação estar aqui, agradeço. É a primeira oportunidade que eu estou aqui, agradeço o convite e a acolhida. Nós estamos trabalhando aqui no sentido da gente estabelecer relacionamento com alguns stakeholders estratégicos, e um deles é exatamente o diretor do FUST, para que nós possamos, então, deflagrar o processo que regulamenta a possibilidade de recursos serem canalizados para os municípios por intermédio do fundo para o financiamento das atividades de educação digital. Então, é uma primeira, me parece, de outras conversas que a gente vai ter, para que a gente possa deflagrar e assistir, ver se a gente tem essa oportunidade de assistir o FUST, para que a gente possa agilizar, sobretudo, esse caminho regulatório para alcançar essa finalidade pretendida. Obrigado, Marcelo. Isso é muito importante, como o professor Neri comentou, desde o dia 1º de janeiro desse ano, na Lei 14.533, está previsto, entre outros, a liberação dos 8 bilhões que existem no FUST para que tenhamos a infraestrutura necessária e as pessoas, professores, devidamente preparados, né, para a regulamentação da 14.533. Professor Francisco, me permita só também dizer do nosso trabalho junto ao senador Marcos Pontes, lá, para que a gente possa também, o Alexandre Mazzoni, um grande colaborador nosso, para que a gente possa, então, estabelecer no foro do Senado uma oportunidade de debate, de implementação federativa da educação digital, fazendo um movimento de mobilização com os conselhos nacionais, estaduais e municipais, na expectativa de que assim a gente consiga verticalizar entendimentos e isso também ser um instrumento facilitador para que a gente possa formar toda essa rede colaborativa de implementação da educação digital. Perfeito, isso é realmente muito importante. Vindo do Senado, né? É uma coisa que traz uma força, porque são vários ministérios, né, que tem que ser engajados aí para que a gente possa ter a efetiva liberação dos recursos, né? Que vai ser um grande incentivo para as cidades e para os estados, né? O único cuidado é que seja de fato aplicado para esse fim, né? Não haja um possível desvio disso para outras finalidades, né? Perfeito. O Guilherme. Obrigado, Ari. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu queria aproveitar só um minutinho, Francisco, Ari e demais, só para dar um pouquinho mais de detalhes do encontro que nós tivemos com os EcoSys, diversos EcoSys em relação ao Pilar Pessoas, o encontro realizado no dia 16 de abril, que realmente foi muito bom. Eu acho que a gente, a partir de trocas de boas experiências dos diversos EcoSys, a gente consegue motivar os demais a seguirem essa boa prática. Como a gente pôde ver nos diversos relatos, né, felizmente o engajamento dos voluntários na utilização da plataforma tem sido muito positivo e a gente tem ali, de fato, ótimas experiências dos diversos ecossistemas, e aqui eu anotei todas elas, desde Sorocaba, lá com a Miriam, o Fabrício no Paraná, a Helenice em Santa Catarina, e um destaque especial para o Rio Grande do Sul, que tem ótimas práticas, eles estão fazendo oficinas frequentes para poder tirar dúvidas. Então, são ótimas práticas que a gente tem procurado colher ali e disseminar entre os diversos ecossistemas. Então, só esse destaque adicional aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Prazer estar com vocês. Acho que o Américo poderia complementar, né, Américo?
É um trabalho conjunto, e junto com a Glaucimar, um trabalho Aliás, excelente. desculpa, eu acabei não vendo que o Américo está aqui, mas tem toda a razão, viu? Obrigado pelo reparo. Américo, por favor, e Glaucimar, trabalho conjunto sem dúvida nenhuma. Então, com certeza. Na verdade, eu não tenho muito a acrescentar. Eu acho que o Guilherme trouxe uma síntese do que a gente conversou com o pessoal e o que a gente pode dizer, né, Guilherme e Glaucimar, que a gente tem outras etapas aí que a gente está conversando e que serão bastante proveitosas e vão trazer muito mais informações e nos ajudar aí no processo de planejamento, de engajamento e de capacitação desse pessoal. Eu vou aproveitar o Guilherme e o Américo que se posicionaram. Um dos pontos que eu acredito, dentre os vários que estão sendo muito importantes nessa jornada que nós estamos falando de pessoas protagonistas, é que muitas vezes nós olhamos para fora. O nosso objetivo aqui, ele começa olhando para cada um de nós, participantes, voluntários, que deixamos, né, algumas atividades para estarmos aqui. Então, gostaria que, assim como eu me senti valorizado, cada um também se sentisse, porque esse é o ponto de quando a gente fala pessoas protagonistas. Geralmente nós falamos para que os outros aproveitem. Aqui a gente está começando diferente, né, gente? Nós estamos falando para que nós possamos ser valorizados e, portanto, sermos exemplo e inspiração para os demais. Isso tem sido muito feliz nessas nossas reuniões e nessa nossa troca. Obrigada pelo espaço, Guilherme. Isso é muito importante. Nós pegamos primeiramente pessoas protagonistas, então a Glaucimar como vice-presidente do Conselho Deliberativo do Instituto, olha verticalmente todos os ecossistemas e GTs, e com a ajuda do Américo e do Guilherme, nós estamos consolidando as melhores práticas e lições aprendidas em cada um dos ecossistemas, inicialmente no uso da academia, que é ela que está nos trazendo conhecimento, mas também estão vindo sugestões para que isso sirva de subsídios para o planejamento 26-30. Então, estamos olhando o curto prazo, médio e longo prazo também, e consolidando isso de modo que a gente já começou o planejamento 26-30 agora, no mês de abril. Isso é uma coisa inédita, né? E complementando a isso, nós também vamos fazer a mesma coisa para a economia digital com o professor José Carlos, né, que é também o vice-presidente do Conselho Deliberativo para a economia digital. E aí olhar verticalmente todos os ecossistemas e todos os GTs também, identificando melhores práticas, lições aprendidas, o que pode ser aplicado no curto prazo, ainda esse ano, e o que vai ficando como subsídios para o médio e longo prazo a partir do ano que vem. Rapidinho, até um complemento. De fato, Guilherme, Glau e Américo, o trabalho de vocês em fevereiro e março, né, vários encontros, resultou no encontro de 16 de abril, né, realmente marcante, e um outro agendado já para maio, de tal forma que o trabalho continua, e aí, inclusive agora com uma audiência até um pouquinho ampliada, portanto, realmente expectativas e perspectivas as mais elevadas. Parabéns. A Glaucimar destacou bem, a gente está olhando inicialmente para o cliente interno, somos nós, né, que estamos no movimento, e também olhando para o cliente externo do nosso movimento, olhar a importância que existe da trabalho conjunto entre o pessoal de RH e o pessoal de TI, porque na verdade a transformação digital ela começa pelas pessoas e é feito para as pessoas. A tecnologia é só um detalhe, né? Nesse sentido, eu queria até aproveitar aqui, passar a palavra para o Lauria, que é nosso grande mentor aí das tecnologias digitais habilitadoras, que faz o recorte de tudo o que a gente trata no movimento. Está no mudo. Obrigado, professor Francisco, pela oportunidade e temos tentado integrar, né, a inteligência artificial em tudo aquilo que a gente faz, né, aproveitando essas oportunidades, não só aí no GT5, mas também
tentando ver como a gente cruza várias dessas informações que são produzidas. Aí, na semana passada mesmo, eu estava fazendo uma experiência, uns testes com as experiências e vendo como a gente consegue usar isso também para auxiliar na avaliação dessas experiências de uma forma talvez mais padronizada e fornecendo também um melhor feedback para quem está se candidatando a essas experiências, né? Que é um negócio importante. Então, estamos tentando integrar as tecnologias, fazendo um pouquinho daquilo que a gente recomenda dentro de casa. Obrigado aí pela oportunidade. Excelente, Marco. Obrigado pela, pela ajuda que você tem dado, né? Tem sido muito valiosa. A gente tem procurado aplicar a IA em tudo aquilo que a gente imagina que seja possível, né, dentro do movimento, e essa sugestão que o Lauria trouxe aí nessa última reunião de pegar as experiências do ano passado e tentar ver se dali tira um modelo que possa ser alimentado com as experiências desse ano, e a gente vai tirando aí uma conclusão, né, disso tudo, daquilo que pode ser melhorado em todas elas, como feedback, né, para que cada uma das organizações possa, para o ano seguinte, trazer as suas novidades. Permita, mais uma vez, Marco Lauria, te perguntar como é que está o teu livro junto com os teus demais colegas conselheiros do Movimento Brasil Digital para Todos. E o livro está pronto, né? Nós concluímos, aliás, até tivemos que fazer uma revisão do livro, está um pouco no processo aí de interação com a editora para impressão, né? E aí você vê como esse é um processo difícil no Brasil, né? Porque você é meio refém da distribuição e, na verdade, alguns dos termos, quando você olha que você está interagindo com essas empresas, são termos difíceis de você. Então, estamos nos finalmente aí tentando fechar com uma editora para a produção do livro físico, né? Na verdade, embora o livro vai existir impresso, a gente deu a flexibilidade para ele estar no mundo digital, disponível nas plataformas digitais e tudo mais. Nós estamos interagindo aí com a editora para a publicação do livro. Nossa, tomara que chegue até o final do semestre, viu? A gente estamos tentando. Acho que nós estamos torcendo mais do que vocês, viu? Tentando isso e tentando manter o conteúdo atualizado, né? Exato, porque fazer um portal de atualizações, porque em todas as áreas, mas especialmente em inteligência artificial, cada semana surgem dois, três novos modelos, só se fala em agentes hoje em dia e tal, então a quantidade de novidades faz com que qualquer coisa fique obsoleto rápido, o que reforça a importância que a gente tem num dos nossos GTs, né, que é de manter esse processo de self-learning, né, de aprendizado contínuo, porque no mundo com a velocidade que a gente tem, se você não se mantiver atualizado, você fica desatualizado muito rápido, né? As pessoas elas se formam já com conteúdo defasado e depois de formado, a quantidade de novidades que tem em todas as áreas é impressionante, né? Impressionante. Tem que fazer a sessão de lançamento rápida, porque as atualizações não param. E, na verdade, tem que planejar uma coisa que se mantém atualizado, né? Não dá mais para pensar na coisa física, porque senão ela ficaria obsoleta rápido. Então, talvez ter uma companhia digital onde você mantém informado das atualizações, é uma das coisas que a gente está pensando aí. Perfeito. Bom, então, acredito que avançamos bastante, temos bastante pessoas com as câmeras desligadas, embora 20 pessoas ainda na sala. Eu passo a palavra para a nossa querida Glaucimar Pitkov para o encerramento oficial, formal deste encontro, Glaucimar. Quem puder abrir a câmera que o faça, é bem delicado. Ari, muito obrigada. Eu vou aproveitar o que o Lauria falou, né, sobre essa atualização e dizer como que essa participação, principalmente com o Américo e com o Guilherme, tem mostrado, Ari, como existe uma ligação, Francisco falou, né, de tecnologia, recursos humanos, e eu vou dar só uma esticadinha, porque tudo isso está muito ligado a um dos pontos importantes que nós temos, que é o nosso ISD.
né? Como é que a gente liga isso aos nossos ambientes, ao social e à governança? Tem absolutamente tudo, tudo nessa mesma engrenagem. Então, por isso, Lori, essa atualização vai ser necessária. Eu desejo que vocês tenham aí ideias bem brilhantes para que a gente possa, né, ter realmente o público atualizado e percebendo principalmente a importância da utilização de uma maneira bem positiva, né, de tudo que a inteligência artificial tem trazido para a gente. Eu só posso dizer que para mim foi uma manhã para lá de especial, né? Acabamos sendo conduzidos por estados, por cidades e principalmente pelos principais e especiais resultados, né? Que para mim, gente, é um belo exemplo de que principalmente os desafios, eles não são obstáculos. É isso que eu percebi em cada fala. Então, em nome do Instituto Brasil Digital, eu agradeço a todos, não só pela presença, não só pela participação, mas pelas contribuições, pelas ideias que acabaram sendo compartilhadas com muita dedicação. Eu acredito que isso garantiu não só uma reunião produtiva, como foi, ainda mais a gente tendo tão pontual, né, ali como nós havíamos nos programados, ela foi muito valorosa. Então, eu desejo a todos uma ótima semana, que a gente possa continuar tendo latente, né, essa inspiração que principalmente todos vocês compartilharam hoje. É um grande prazer estar com vocês, viu? Muito obrigada. Obrigado, gente. Grande abraço Ok, a todos. então, Tchau, tchau. até o próximo encontro. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado a Obrigado. todos. Excelente Uma ótima feriado. semana a todos. Excelente Tchau, gente. feriado. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado, Bruno pessoal. Nini.